Primeira razão. A segunda razão é, eu entendi que Deus manda no meu dinheiro. Tu vai dizer assim, Elizabeth de Carvalho Barbosa, você está ficando louca? Como que Deus manda no seu dinheiro? Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que tu tens hoje, olha só, Deus é tão misericordioso, Ele ama tanto a gente, que tudo que tu tem hoje, né, foi Ele que te deu. Mesmo a gente vivendo na desobediência, é Deus que nos dá a abundância das coisas que a gente tem. Ou tu achas que o feioso é que vai fazer com que tu viva bem? Não, o feioso, apesar de Deus te dar o dinheiro, ele vai continuar tentando te levar para o fundo do poço. Por que você acha que tem gente que é rica, que tem tanto dinheiro, né, mas é infeliz? Por quê? Deus, na misericórdia dele, ele nos dá as nossas condições financeiras, sejam elas que nível você tenha, né? Pouco ou muito, isso é uma questão de julgar o que é pouco ou muito para ti. Cada um, né, vive de uma maneira. Então, o teu pouco vai depender, né, do teu estilo de vida. E o teu muito também. Isso é pessoal. Então, mas Satanás, ele vai continuar tentando, né, te levar para o buraco. Porque o que ele faz? Ele, né, só quer, ele só sabe roubar, mentir e matar. Então, se o dinheiro não fosse graça do Senhor, né, ele não te daria as experiências que o dinheiro pode te trazer. Entende? Eu vou repetir. Se o dinheiro não fosse graça do Senhor, ele não te daria as experiências boas, né, que o dinheiro pode permitir que tu tenha. Por quê? Porque o feioso só traz morte, mentira e destruição, né? Se o dinheiro trouxer isso para ti, significa que o feioso está usando o dinheiro para essas coisas e tu estás permitindo que isso aconteça. Entende? Então, Deus manda no meu dinheiro. Se ele diz assim para mim, minha filha, você vai dar tanto para a igreja essa semana, né? Porque aqui nos Estados Unidos a gente recebe por semana, né? Então, eu tiro o meu dízimo durante a semana. Agora, a palavra dízimo em si, para mim, especificamente para mim, na minha opinião pessoal, não na minha opinião pessoal, na minha experiência, o pessoal não quer dizer nada. Se ele disser assim para mim, minha filha, dá tanto e é mais de que 10%, eu vou dar tanto. Se ele disser para mim, dá tanto e é menos do que eu fiz naquela semana, dá tanto. Geralmente o que acontece, já aconteceu várias vezes, é dele dizer, de eu dar o dízimo menos, e aí em algum momento naquela semana, ele dizer para eu dar tanto para alguém, né? Sei lá, $20 para alguém. E aí aquele $20 vai completar o que eu dei, né, para a igreja. Então eu comecei a entender que eu não necessariamente, aliás, deixa eu retificar isso. Deus não necessariamente vai dizer para eu pagar o meu dízimo sempre para a mesma igreja. Eu já percebi isso. Porque eu já percebi também que ele me dá ordens para eu dar o dinheiro para alguém que talvez esteja precisando. Eu não questiono as ordens dele. Se ele disser para mim, minha filha, dá isso aqui para essa pessoa, né? Por exemplo, essa semana quando eu estava no hotel, e não necessariamente que seja dinheiro, né? A moça que estava limpando o meu quarto, né? Eu pedi para que ela fizesse algumas coisas específicas e por conta disso, né? Eu dei uma gorjeta para ela. É de praxe, né? Eu acho que é praxe que a gente fala. Aqui você dá uma gorjeta, né? Para pessoas que fazem esse tipo de serviço.
eu dei uma gorjeta para ela e aí Deus disse assim para mim: minha filha, dê esse biscoito. Eu tinha comprado um biscoito numa loja aqui chamada DJ Maxx e era um biscoitinho daqueles finos, acho que era um biscoito que foi feito na França, alguma coisa assim. Eles têm uma seção de importados lá nessa loja muito boa. Eles vendem não só produtos assim bem legais, bonitos para casa, né? Produtos de beleza, só que num preço mais reduzido, né? Sapato, roupa, essas coisas. E tem uma seção também de produtos importados de alimentos, né? E aí eu disse assim, vou comprar esse biscoito aqui para tomar com café. E era numa lata assim, né? Redonda. E eram uns biscoitos de limão assim, redondo, bem fininho, uma delícia. E eu tinha comido, sei lá, talvez uns 4 ou 5, né? E ele disse assim para mim: dê esses biscoitos pros filhos dela, né? Eu não perguntei para ela se ela tinha filho. Eu disse: olha, Deus pediu para que eu te desse isso aqui para você levar pros seus filhos. E ela ficou me olhando. Eu disse: você tem filhos? Ela disse: tenho 2. Eu disse: tá bom. Aí, né, dei a gorjeta dela, dei o biscoito para ela. E depois eu saí de lá ontem. E ontem eu passei na casa de uma amiga minha. Olha só como é que Deus traz abundância para ti, né? Eu não vou entrar muito nessa questão porque é o gancho, né? Aliás, isso aqui vai ser o gancho pro ponto número 3 que eu percebi, né? Da prosperidade, né? Que a gente tanto almeja. Ontem eu fui na casa de uma amiga minha, eu parei lá. E inclusive ela foi uma das pessoas que me acolheu, né? Quando eu não tinha onde dormir. Né, quando eu não estava indo para ficar em hotel, né? Então, eu parei lá na casa dela e ela sempre disse assim para mim, né? Tu tem roupa suja? Porque ela sempre diz pra eu lavar minha roupa lá na casa dela também, né? E ela se tornou família para mim. Ela e o esposo dela, ela não tem filhos, ela tem mais de 50 anos. Mas é uma pessoa assim que se tornou família para mim, né? Eu me sinto muito à vontade na casa dela, se eu precisar tomar um banho, eu posso ir lá, né? E tem também essa amiga também, que eu tenho a chave da casa dela. Se eu precisar tomar um banho, alguma coisa assim, eu posso ir na casa dela. E eu posso fazer também, posso lavar minha roupa lá, né? Ela sempre fala isso pra mim também. E então, eu fui lá na casa dela ontem e ela me deu uma sacola cheia de comida, cheio de coisa, entendeu? Então, sem eu pedir. Então, isso é um sinal de que quanto mais você dá, mais você vai receber em dobro. Você não precisa nem pensar. Antes de você pensar nas suas necessidades, Deus já sabe das tuas necessidades. Quando tu vai com o limão, Deus já veio com a limonada. Ele ainda traz os biscoitinhos de bônus para ti. Entendeu? Então, eu nunca sei para onde olhar nessa câmera. Eu acho que é aqui. Cadê a câmera? Bem aqui, ó. Aí. Então, gente maravilhosa. Esse é o ponto número 2. Deus manda no meu dinheiro. Se ele disser para mim, faz isso, eu vou e faço. Eu não questiono com ele, né? E se ele disser para eu dar alguma coisa para alguém, eu vou, compro, né? Com o dinheiro dele, porque foi ele que me deu o dinheiro. Se ele não me desse permissão para eu ter aquele dinheiro, eu não teria o dinheiro, né? Então, eu digo que o dinheiro é dele e ele decide o que vai ser feito com o dinheiro. Entendeu? Então, se ele diz, vai, paga o dízimo, eu vou e pago o dízimo. Se ele diz, esse dízimo, essa semana vai ser dado para essa igreja, né? Pega esse dinheiro, dê para fulano. Até as ofertas do culto, ele me fala, dê tanto. Né? É muito interessante, porque geralmente não, sempre eu tenho, se ele disser assim, dá $10, né? Às vezes eu nem olhei na minha carteira quanto eu tinha, né? Às vezes eu olho, mas na maioria das vezes eu parei até de olhar. Ele fala, dá $10, às vezes eu tenho só aqueles $10. E tá lá, eu vou, né? E dou como oferta.